Muito boa noite a todos. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez pelos meios virtuais para refletirmos à luz da doutrina espírita sobre os mais variados temas. Para tanto, nós rogamos à espiritualidade superior que nos ilumine, nos ampare na condução das reflexões dessa noite. E o tema que nos foi sugerido é a bênção no trabalho, tema que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nos itens de 1 a 5. Quando nós pensamos em trabalho e o sentido que ele tem nas nossas vidas, nós precisamos partir do ponto de vista que tudo precisa ter sentido, e este sentido precisa ser construído. E para que seja construído, existem duas forças, e elas são muito fortes na natureza humana. Uma delas é a emoção, e a outra é o significado. Ele é o combustível para os seres humanos, é a emoção, as nossas emoções. Quando nós temos memórias, elas só são significativas porque elas estão cheias de emoção. O nascimento de um filho, quando somos aprovados num concurso público, quando conseguimos galgar algo que por muito tempo esperamos, quando temos um relacionamento amoroso que nos conforta, que era aquilo que nós esperávamos por muito tempo. Então são essas emoções que nos alimentam durante a nossa existência. Toda experiência humana, ela tem o seu significado. E o ser humano não consegue suportar, ele não consegue não encontrar, não descobrir, não perceber o significado da sua vivência. Por isso, os psicólogos, os terapeutas que trabalham com pessoas com ideação suicida, eles percebem que essas pessoas vivem numa zona limítrofe, a ponto de equivocar-se. Essa pessoa só chegou nesse ponto limite porque ela não conseguiu significar a sua experiência, significar o seu trabalho, enxergar a bênção do trabalho dentro da sua vida, da sua vivência. Ou então, ela não consegue dar conta do significado que foi dado na sua experiência, no seu trabalho, na sua vida como um todo. E esse significado é que molda a nossa vida. E a emoção é que dá o colorido dessa experiência. Mas nós que colocamos o significado das coisas, ou seja, nós somos a fábrica desse significado. Nós colocamos o valor em todas as coisas. Se nós colocamos o valor em todas as coisas, isso significa que nós podemos mudar esse significado. Mas, dentro dessa ótica, o nosso maior problema é acreditarmos que nós não precisamos ter problemas, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Mas os problemas são dádivas. Os problemas são presentes na nossa vida. Se chegamos ao ponto em que chegamos até agora, foi por conta dos problemas que nós conseguimos resolver ou não. Todas as escolhas têm um ganho emocional. Tem pessoas, por exemplo, que adoram o sentimento de tristeza, de sofrimento, porque essas pessoas irão ter piedade dela. Todo mundo que estiver ao seu redor vai ter piedade dela. E a piedade é o seu alimento. Quando alguém chama e diz, coitado da fulana, essa pessoa se sente revigorada.
que para nós, assim, de maneira refletida, nos parece estranho. Mas as pessoas, quando sentem essa necessidade, elas, na maioria das vezes, fazem de forma irrefletida. Temos dias bons, temos dias ruins. O fato é que em que nós devemos focar? No que nós vamos focar? Nos problemas? Ou na resolução deles? Ou nas coisas boas que nos aconteceram, mesmo diante dos problemas? Quais são as nossas crenças sobre a vida? E sobre nós mesmos? Começando por nós mesmos. O que nós pensamos ser? E ao respondermos essa pergunta, junto com a resposta, vem sobre o que nós merecemos, sobre o que nós devemos e merecemos viver, quais experiências nós vamos tolerar, quais experiências nós não vamos tolerar. Mas o que isso tem a ver com trabalho? Trabalho é toda a ocupação útil. Então, por isso, nós precisamos colocar significado no nosso trabalho e enxergar a bênção que há dentro dele, seja qual for. Às vezes, nós, de maneira extremamente irrefletida, pensamos que não temos espaço na sociedade, não temos espaço no mundo onde as pessoas com grande visibilidade, que é claro tem o seu valor, têm mais mérito. Mas nós não sabemos qual é o nosso mérito. Então cabe a nós virarmos a nossa chave e colocarmos um significado dentro daquilo que nós podemos fazer. Nada é cobrado além do que nós podemos fazer. Então, o trabalho profissional é apenas uma parte do que nós precisamos pensar. O trabalho profissional é só uma fatia da nossa vivência. Não é o cargo que nós ocupamos, mas o significado que nós colocamos. Isso nos faz lembrar de uma figura do Evangelho, que é muito pouco falada. Alguém que soube colocar significado no seu trabalho, enxergar a bênção do trabalho. Colocou a sua tarefa como, quando encarnado, como a sede dos seus sentimentos e das suas emoções. Alguém que percebeu que o trabalho que lhe foi confiado, percebeu e cumpriu da melhor maneira possível, com todas as suas forças, com o que de melhor tinha. E essa figura é é José da Galileia, o pai de Jesus. E o benfeitor Emmanuel comenta sobre vários vultos masculinos no livro Levantar e Seguir, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E lá ele fala sobre esses vários vultos que tiveram passagem durante a vida de Jesus. Fala que todos tiveram seus problemas, todos tiveram as suas fragilidades. Ele lembra de Paulo de Tarso, ele lembra de Pedro, ele lembra de Tomé, Judas, né? Todos tinham as suas fragilidades. E o interessante é que Emmanuel destaca nessa passagem sobre como José da Galileia cumpriu integralmente o seu trabalho, ou seja, ele soube ver a bênção do trabalho nas suas mãos. E ele diz assim: é preciso observar, a par de beneficiários ingratos, ouvintes indiferentes, perseguidores cruéis e discípulos vacilantes, um homem integral atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula, a consciência pura, e esse homem foi
José da Galileia. Ele foi tão profundamente espiritual, né, que nós não somos capazes de alcançar a grandeza dele com as nossas palavras. José atendeu a Jesus e a Maria de Nazaré naquilo que lhe competia, naquilo que ele foi chamado a fazer, de uma maneira completa, íntegra, inteira. Esse é o nosso papel na existência humana. Esse é o nosso desafio. Não são as posições, não é a visibilidade, não é a notoriedade social. A providência divina não mede a criatura humana por aquilo que nós, seres humanos, julgamos como ser glorioso, como sendo grande, como ser importante. Para Deus, tanto a abelha quanto um anjo atendendo a uma comunidade, eles representam igualmente a lei divina. Porque quando a abelha faz o mel, ela está fazendo aquilo que ela foi criada para fazer. E o anjo está fazendo aquilo que foi designado a fazer da maneira integral. Então, quando vemos Emmanuel pousando a sua atenção em José, que ele não vê como alguém sem importância, que apesar de ter poucos registros, né, ele não deixou de ter sua relevância. Muito pelo contrário. Ele é alguém que cumpriu o seu papel, o papel de pai. Ele cumpriu o papel que lhe competia. Ele não ficou pensando que poderia ser um discípulo, ou se envaideceu em algum momento por ter um filho especial. Ele era um homem com seus sentimentos, com as suas incertezas, com as suas inseguranças. E ele chega a questionar em determinado momento o que deveria fazer. Fica em dúvida para onde deveria ir. E nesses momentos ele volta o seu olhar, o seu sentimento a Deus. E através da prece ele consegue a conexão para seguir em frente o seu trabalho. Esse homem simples, na medida em que ele fica com a dúvida, em que ele se sente inseguro, ele sempre recorria a Deus. E nesse processo de recorrer a Deus, sempre vinha a figura do anjo. Anjo no sentido de mensageiro, na tradição judaica, né? Para mostrar que através daquela prece, Deus não nos abandona nunca. Que a prece nos conecta em todos os momentos. E uma coisa que nós devemos atentar muito, né, que é uma lição profunda, e que às vezes nós separamos a vida profissional, a questão particular, a questão com os filhos, e acabamos nos esquecendo que não existem fronteiras para a divindade. Deus atua em todas as instâncias da nossa vida. José nunca se vangloriou de ter recebido um anjo com a mensagem de Deus, que o tutelaria um filho especial. Ele não se encanta nem se envaidece ao ver o seu filho falando com os doutores da lei. Ele se mantém do seu jeito, da sua carpintaria. Mesmo do ponto de vista social humano, ter atividade simples, ele atendeu como um bênção e deu a Jesus tudo que poderia dar. E passou no mundo dentro do divino silêncio, como palavras de Emmanuel. Então, meus irmãos, que todos nós sejamos como José, que soube abraçar a bênção do trabalho sem achar que era pouco, sem achar que era muito,
mas sabendo que era aquilo que ele precisava fazer. Quando nós nos sentirmos perdidos, sem entender que o significado da nossa vida possa estar perdido, nos lembramos dessa figura que sempre recorreu à prece nos momentos de insegurança e incerteza. E que também nós tenhamos todas as possibilidades de trabalho no campo onde for, que sejamos inteiros diante dessa missão bendita da encarnação. E nos encaminhamos já para o final. Vamos encerrar com uma prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de nós instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, faça com que procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, meus irmãos, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nos conectarmos, de refletirmos. Muita paz a todos, fiquem em paz.